Oi, eu sou a Rafaela, professora de História da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca de cabelos curtos e escuros e a aula de hoje é aqui no Museu de Arte do Rio, no Mar. Bem, hoje vamos falar sobre tráfico negreiro. Mas antes de começar a aula, vamos olhar aqui a frase que está atrás de mim? A história do negro é uma felicidade guerreira. Essa frase traz justamente a questão do protagonismo negro, mas também traz a questão das resistências que esse povo teve frente a esse processo de escravização aqui no Brasil. Outra coisa que é legal a gente comentar é que essa frase ela é escrita com pedras portuguesas, justamente um símbolo do colonizador. A gente está aqui em frente ao painel do Jaime Laureano, que representa os portos de onde esses africanos saíam para chegar aqui no Brasil. Vamos lembrar aqui, ó, olhando bem, ele vai reportar mais ou menos as 3 principais áreas do continente africano. Gente, a África é um continente, né? Não é um país. A gente vai ter ali mais ou menos, número 11, número 12, a África Oriental. Ali número 7, 8, 9, os atuais países ali de Angola, Congo, a África Ocidental, Centro-Ocidental, e que, na verdade, a maioria dos escravizados que estavam aqui no Rio de Janeiro, ali entre 1790 e 1810, 1830 mais ou menos, 8 em cada 10 escravizados eram justamente dessa área. E mais para cima, a gente vai ter ali a região dali do Golfo do Guiné, que também é outra área bastante importante, de onde muitos desses seres humanos saíram e vinham parar aqui no Rio. Bem, os historiadores descobriram que em mais ou menos 1583 foi dada a primeira autorização para que se trouxessem seres humanos de África até aqui. De volta ao estúdio. Bem, mas antes de começar necessariamente a aula, a gente precisa entender bem o que significa essa escravidão moderna. Bem, ela vai surgir ali entre o século XIV e o século XIX, e ela, para além de um trabalho compulsório, como a gente já viu aí em outras formas de escravidão, ela tem uma questão bem importante, que é a desumanização. Ou seja, os seres humanos eles passam a ter um valor de mercadoria. Esses corpos, eles passam a ter valor no mercado. E essa é uma característica fundamental para a gente entender todo esse processo de escravização que ocorreu aqui nas Américas. Tem outro detalhe muito importante que a gente tem que se ligar, que é o Estado, o governo, ele participa desse processo, porque a escravização ela é legalizada. Vamos olhar aí rapidinho uma imagem para ilustrar bem o que eu estou falando. Olha só, isso aí foi um escravizado que fugiu e o dono colocou num jornal uma recompensa para tê-lo de volta. Olha bem as palavras que estão sendo usadas. Ele é colocado aí como se alguém tivesse perdido uma bicicleta e quisesse reencontrar. Vale pontuar que essa imagem foi tirada ali dos arquivos da Biblioteca Nacional. A desumanização é um ponto bastante sensível, importante e fundamental para a gente entender todo esse processo. Que aqui no Brasil vai ganhar um outro contorno. Os historiadores afirmam que chegaram aqui entre 4 e 5 milhões de africanos, com esse objetivo de serem escravizados. O Brasil é o país das Américas que mais recebeu indivíduos para serem escravizados. Os 3 principais portos que recebiam essas pessoas eram Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Bem, mas por que Portugal resolveu adotar esse tipo de mão de obra? A gente primeiro tem que falar do açúcar, que foi o principal produto
nessa época, nesse início de colônia. Foi o principal produto que começou a ser produzido aqui no Brasil. Ele tinha alto valor na Europa, então com isso a produção aumentou. E a produção aumentando, precisa de mais mão de obra. Os primeiros a serem escravizados, na verdade, para isso, foram os indígenas. Só que esses indígenas, eles conseguiram resistir. Eles conheciam muito bem o território, então houve fugas. Você tinha uma outra questão, que era, eles se recusavam mesmo a trabalhar. E na questão da mão de obra indígena, vale a pena a gente lembrar que existiam até tribos aliadas aos portugueses. E não adiantou muito serem aliados, não. Porque mesmo assim, as aldeias eram invadidas atrás dessas pessoas para usarem de mão de obra. E por que então se optou pela mão de obra negra? Negra africana. Primeiro, ao contrário dos indígenas, eles não conheciam o território, eles não falavam a língua, eles aqui chegavam, eram separados de seus familiares. Tem também a questão de que o africano era uma mão de obra especializada. Como assim? Em África, por exemplo, já se manuseava metal, né? Já se fazia metalurgia, já se extraía ouro, já tinha uma questão agrícola. Fora que Portugal já dominava alguns portos, já tinham feitorias no litoral de África. Antes, a gente tem que pensar num detalhezinho. O primeiro, assim, os historiadores dizem que os primeiros escravizados chegaram aqui por volta de 1560, lá em Pernambuco. A escravidão ela vai terminar em 1888. 1560 a 1888. Olha quanto tempo de escravidão que vivemos aqui no Brasil. Vivemos mais tempo sobre esse regime do que fora dele. Pensa se isso não deixou marcas nas sociedades hoje. Bem, voltando lá para a África, vamos falar o seguinte. Esses escravizados, esses africanos, eles eram prisioneiros de guerra. Eles eram capturados lá. Muita gente hoje em dia tenta minimizar o que foi a escravidão no Brasil, usando um argumento que já existia escravidão em África. Esse argumento não é válido. Por quê? Como eu falei no início da aula, a escravidão moderna tem uma característica, e a escravidão que se fazia em África tinha uma outra característica completamente diferente. Não dá para compará-las. Tem a questão da desumanização nessa escravidão moderna, tem outro detalhe. Lucro. Os traficantes tinham muito lucro com esse tipo de escravidão. Então, esses traficantes, eles eram brasileiros ou portugueses. Tinham comércio direto com África e Brasil. Eles negociavam diretamente com chefes tribais e trocavam essas pessoas por aguardente, tabaco, tecido, armas. Era assim que era feito esse comércio. Tem outra coisa que vale muito a pena a gente falar também, é o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um nome de uma escravizada famosa, Teresa de Benguela. Benguela não é a sua etnia. Benguela é o porto de onde ela saiu para vir para cá. O que isso é importante? Porque os descendentes desses escravizados, eles não têm noção de onde seus antepassados, das origens de seus antepassados. Então, eles não sabem se são iorubás, jejes. Isso é uma etnia. Benguela, Luanda, Cabinda são portos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as viagens nos tumbeiros ou navios negreiros. Vai aparecer uma imagem aí para você. Então, galera, esses indivíduos, eles cruzavam esse Atlântico em péssimas condições. Eram em torno de 400 pessoas amontoadas aí, como as imagens estão mostrando. As viagens duravam entre 40 e 60 dias. Muitos morriam, por exemplo, de doenças como escorbuto ou doenças infecciosas. E as mulheres, elas sofriam muito de violência sexual. Bem, o Castro Alves, que nasceu lá no século XIX,
Ele tentou retratar um pouquinho dos horrores dessa viagem num famoso poema chamado Navio Negreiro, que vale muito a pena de se conhecer. Os africanos que chegavam aqui, eles eram divididos entre boçais, olha o nome, que eram os aculturados, ou seja, que eles não falavam o idioma, não tinham um trabalho muito especializado, geralmente iam para trabalhos braçais. E os ladinos, que esses sim já tinham noção do idioma e que iam para trabalhos mais especializados. Bem, e aqui no Rio? Onde eles chegavam aqui no Rio? Primeiro eles chegavam na Praça 15, ali no centro, onde foi o principal porto. Mas como era muito centro da cidade, a praça comercial, esse porto foi deslocado lá para o limite da cidade. Qual é esse limite da cidade? É o Cais do Valongo, que está lá até hoje, e a gente vai ver uma imagem dele aí. Gente, Cais do Valongo, de um lado, ele foi construído em 1811, e hoje ele é um patrimônio, ele foi o porto que mais recebeu escravizados nas Américas. E por causa disso, todo o seu redor foi construído um mercado, um complexo para abarcar toda essa questão, que é o que está aí do lado da imagem, que é o mercado do Valongo. Toda aquela estrutura de cidade se deu justamente pelo desenvolvimento desse mercado de escravizados. Muito lucro se tirou desse mercado. Os homens mais ricos, tanto da colônia quanto do império, ou eram traficantes ou estavam ligados à questão dos engenhos. Para vocês terem noção um pouquinho de como era a quantidade de escravizados que viviam aqui no Brasil, tem um dado muito importante que os historiadores falam. 40% de todos os africanos que vieram parar nas Américas vieram diretamente para o Brasil. Quase metade dos africanos que saíram de África para chegarem aqui na condição de escravizados vieram para o Brasil. Então a gente vai olhar uns números do censo de 1872, o primeiro censo realizado na época já do Império aqui, e olha bem o número de estrangeiros que tem no Brasil. Compara o número de brancos com o número de negros. Vamos olhar aí rapidinho. Então, olha esse censo aí de 1872. Olha a quantidade de portugueses, alemães, italianos. Agora, olha lá para baixo a quantidade de negros escravizados e alforriados. Os alforriados são os que tinham a liberdade. Olha a disparidade. O Brasil é um país que tinha uma quantidade exorbitante. É até hoje, né? Se você pegar pelos números de IBGE, temos até a maioria da população negra. Bem, a aula está acabando e hoje vimos como funcionou esse tráfico negreiro e algumas marcas que ele deixou na sociedade até hoje. Mas para o desafio dessa aula, eu vou voltar lá para o museu. Toda aula tem que ter um desafio, né? Então esse é o nosso desafio. Falamos aqui na aula muito sobre a questão da desumanização e como isso é uma das marcas da escravidão moderna. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, olhando essa obra do Rafael Barón? Olha direitinho. Vamos perceber que eles têm traços muito parecidos, mas têm as suas individualidades. E o desafio é esse. A gente encontrar as individualidades de personalidades negras que a gente conhece. Vamos trazer de volta a humanidade dessas pessoas. Então, escolha uma personalidade que você gosta bastante, que seja negra, faça uma mini biografia e divulgue. Bem, essa foi a aula de hoje. Um beijo e tchau, tchau!